na escolha de repertório, quando tu vai cantar num bar hoje, o que mudou daquela época para cá? Que tipo de música tu tira hoje que tu não tirava na época? O que mudou em termos de estilo também? Para mim não muda muito, porque eu acho assim, não adianta eu me meter a fazer coisa nova que eu não gosto, né? E que eu não sei fazer, né? E eu continuo tocando aquelas coisas dos anos 70, porque eu acho que tem muita coisa boa ainda para tocar e por muito tempo, né? E que nem eu vejo o Homero aqui e me lembro do Homero, do Leco, do Flávio tocando na FENAC, aqueles tecladão, né, que tinha, sabe? Eu me lembro que o Leco tinha 3 teclados aqui, 2 aqui, tocava clarinete junto, pistão junto. Era uma coisa absurda, né? Um dos maiores músicos que eu já vi na minha vida. E hoje o repertório, cara, eu continuo fazendo, o Zé Ramalho continua fazendo, o Belchior continua fazendo, Sai Guarabira, né? E sempre com sucesso. Sempre com público... Tem gente que me joga tomate, mas tem mais gente que gosta. Não, mas também, é mais né? gente que gosta. O Lucas, que está ali, né? O prefeito, o Lucas, que também, né, acompanhou a gente tempão, né? Muito, muito tempo, assim, sabe? Então, eu vejo aqui... Eu peguei mesmo bar, mesmo, que em 87, quando eu tinha voltado de São Paulo, daí conheci o Procópio, tinha largado o bar, estava casado, tal, naquela história toda, tinha largado a música. Aí conheci o Procópio botou no mau caminho de novo, né? Foi aquela coisa assim, sabe? Mas eu me lembro que eu ia assistir os ensaios do Guaíba Show, lá na casa do Liquim, do Jorge, né? E ficava vendo ele tocar, o Sapo, que é o Euclides, né? O pai do Xande. E me lembro que eu ia lá na boate Castelo, né, Romero? Boate Castelo, eu era pequeno, daí eu era de menor, não podia entrar, mas eles já eram de maior, eles tocavam lá. E lá era Ângela Maria, Aguinaldo Timóteo, né, o Homero era a baterista, e eu ficava lá espiando, lá, me deixava espiar eles tocar lá. Então, quer dizer, né, a gente está aqui, tem muito prazer, muito, de ser amigo do Homero, do Procópio, então que é meu irmão, né, nem se fala, né, que a gente... Maravilha. Denise, sim. Nossa, Antes de tio Eliseu. O tio do Dindas. Antes de passar a palavra para o Procópio, eu queria registrar a presença do Jorge. Eu quero dizer que eu sou o músico que mais inaugurei bar em Novo Hamburgo. Com certeza, sem dúvida. O Alice Blau tem a foto lá da inauguração, né, do Alice. Eu tenho a foto da inauguração do Alice. Até publiquei no... Isso enrola até uma história, que o cara está começando a construir o bar, o Salim já está na calçada Já com o equipamento esperando ali, emprego. esperando a inauguração. Mas assim, antes de passar a palavra para o Procópio, eu gostaria de deixar registrar a presença do Jorge Arriente, da Jazoeira, que está aí, tá, que a Rita muito bem lembrou. Isso. Gostaria de registrar a presença de 2 músicos, amigos meus também, Márcio Saldanha, que é músico e locutor, e o Marcos Strasburg, que também é um parceiro aí, que a gente tocou muitos anos aí na noite. Aí. Eu queria passar a palavra para o Procópio agora, Salim, se tu não te importasse, porque o... Avisa ele que é só 5 minutos. Tá, não, eu vou avisar. Porque o Procópio também, quando começa a falar assim, o fulano é patrimônio aqui da cidade, é porque o cara já está velho. Ele não está velho, ele tá com o pique de seu Jorge aqui, né? Mas o Procópio, Alberto Procópio, Ali na frente, ele disse que agora já pode estacionar na vaga de 12. Mas Alberto Procópio, o que chama atenção no repertório do Procópio é que ele tem muita música internacional, muita música de qualidade, e existe uma frase de um grande historiador chamado Eric Hobsbawm, que ele diz o seguinte, que a função do historiador é lembrar o que os outros esquecem. E quando o Procópio está cantando, parece que é um flashback, assim, a gente está revivendo uma série de cenas, de coisas boas do passado que ele consegue trazer através da música. E isso sempre que tu vai tocar, sempre isso acontece. Essa magia, Procópio, de tu tirar essas músicas, o bom gosto que tu tem nesse repertório que tu seleciona, isso aí são coisas que também aconteceram na tua vida, são músicas que falam muito alto para ti. Tem alguma música que tem alguma história que tu te lembra, assim, que tu acha relevante? Bem, boa noite a todos. Não, realmente é uma vivência. Eu venho de uma família de músicos também. A minha avó tocava gaita ponto. Aí casou, ensinou meu avô. Meu avô não deu muito para a coisa, né?
Mas o meu pai e o meu tio, um dos meus tios, eles eram os contos, mas tinha dois que andavam sempre juntos. Então, eles trocavam muito aqueles baile de campanha, de gaita e pandeiro. Aliás, por sinal, o pandeiro foi o meu primeiro instrumento. Aí depois, mas eu queria aprender a bateria. Então, por isso era a história minha com a bateria. Por isso que eu fui a bateria. Eu fui baterista, toquei bateria uns 15 anos, eu acho, né? Musical Aquários e outras bandas aí pela volta. Bom, comecei tocando em Caçapava do Sul, aí depois vim para Porto Alegre, de Porto Alegre eu fui para Santa Catarina eu toquei com o litoral todo quase, né? Aí depois... Aí depois que eu vim, em 81 eu vim para Novo Hamburgo. 81 eu vim para Novo Hamburgo. E aí eu estava meio decepcionado com música, eu sei que eu parei uns 3 anos por ali. Quer dizer, parei em termos, né? Porque eu sempre chegava num aniversário, uma coisa, aparecia um com um pau velho lá, que eu tinha que arranhar ele, né? Então era aquele negócio, era aquele problema. Aí chegou em 83, eu voltei a tocar de novo por imposição. Que tinha um baixista que tocava lá no Musical Aquários. Nessa época nós trabalhávamos na Artec, que era abaixo da Arbon ali. Era ali, e depois passou para o grupo Cibisa, tal de coisa. Depois era um negócio de vigilância Pedroso, parece que era ali. Agora nem sei o que é ali. Fica abaixo do Colégio Santa Catarina ali. Então, quer dizer, aí depois daí dessa história, comecei a tocar, voltei a tocar em conjunto, né, o Musical Aquários, mas todo o pessoal que estava ali, era um pessoal, eram uns negrão ali do Guarani, ali, os negrão gente fina. Tem alguns bordões que tu utilizava, que eu acho que tu utiliza ainda no show, que eu acho bem interessante, que é o seguinte: o pessoal sempre manda aquele torpedo, bilhetinho aquele para música. Aí o Procópio, ele pega o papel e diz assim: vamos ver o que recebemos a nível de correspondência. Aí ele pega e lê a música. Bom, esse é o tema, é o Rock and Roll Lullaby, tema da novela Selva de Pedra, 1973, Procópio FM. Inclusive ele dá o... Né? Exatamente, ele dá o prefixo da rádio, né? Por sinal, a história do prefixo da rádio, isso deu um monte de confusão, rapaz, porque no outro dia muitas pessoas foram lá tentar sintonizar aquela rádio, mas sempre... Não, então geralmente eu dizia, e pela nossa 108.9 Rádio Procópio FM Mistério, 108.9, aí o pessoal, 108.9 já está fora do dial, né? Então aí depois dava aquela confusão no outro dia, mas os caras diziam, mentiroso, que essa rádio não existe. Eu acho que não existe, né? Então dava muito dessas coisas. Assim. O Eliseu ele foi dono de um templo sagrado da boemia da noite em Novo Hamburgo. E, por falar em boemia, foram memoráveis boemias nesse local chamado Dindas Bar, na rua Bento Gonçalves, que é na Marcílio Dias. Que não foi ideia tua o nome Dindas, o nome já veio tu comprou o bar. Eu comprei o bar. Comprou o bar e ali tu... Mas eu participei da ideia. Sim, ali na minha função principal eu sou contabilista, então eles me procuraram para registrar a empresa. E a história foi, eles queriam botar a Casa da Dinda. Mas, na época, não foi conveniente, por algumas coisas. Então, eu sugeri que botasse Dindas Bar, e não Casa da Dinda, porque eles queriam fazer uma casa de chá inicialmente. Então, por isso que queria botar a Casa da Dinda. Era para ser, o projeto inicial era para ser uma casa de chá. Uma casa de chá. E virou aquilo lá tudo por tua causa ou na época delas já tinha começado a música ao vivo lá? Já tinha começado. Porque ali foi um start na música, no movimento cultural, na noite em Novo Hamburgo, porque não existia esse tipo de espaço em Novo Hamburgo. Então, quando as pessoas descobriram que tinha um lugar que estava o Salinho, o Procópio, estava o Xande tocando, o Duda... a primeira música foi tudo. Então, vamos para lá. O primeiro contratado foi o Salim. Sim, na época da Enedina. Não, na minha época. Primeiro contratado. Sim. E o Procópio. E ali continuou, dali para frente, cada dia era um... Quantos anos o Dindas funcionou? Comigo, 8 anos. De 94 a 2001. 94 a 2001, parece que foi ontem, né? Coisa impressionante. É uma situação bem diferente, que a gente fazia um dia uma coisa, como quarta-feira era só para namorar, né? Quinta o Salim começava, Procópio, sexta nós tinha pagode, sábado tinha Rogério e Denise, outra banda de baile, várias, inclusive tem um painel ali com
os músicos que trabalharam lá. Infelizmente não tem tua, porque naquela época... No Moral não tem. Tem uma foto em casa. Não, Depois a gente vai tu colocar não gostava de tirar foto, não, né? Não, eu tenho foto, vamos colocar uma Mas foto. tem várias fotos ali. E o bar era eclético. Fazia festas, aniversários. O que pintava na época para fazer, o bar aceitava. Bastante também deu. Era um encontro de políticos ali também, né? Volta e meia tinha. Também, acho que o nosso prefeito acho que chegou aí algumas vezes ali também. Na época que o partido tinha um diretório ali perto. Isso. Lembra? Isso. Final de noite era lá. Perfeito. Na época ele não era rachado. Nós vamos fazer uma... A gente vai fazer uma rodada. Não, a gente vai fazer uma rodada agora, porque a Débora vai falar, depois vai voltar para a Eliseu e vai voltar para todo mundo de novo. Então, a Débora, com isso, ela tem direito a falar mais. Porque tem várias curiosidades a respeito de um bar que ficava na Lucas de Oliveira, perto da CI também, que foi um bar emblemático na década de 80, e um bar que representou muito para Novo Hamburgo, tanto que até hoje muitas pessoas falam no mítico Alles Blau. Como é que foi a experiência de ter um bar e o que rolava nessa época? E quais eram os músicos que tocavam no teu bar? Fernando, primeiro, assim, é uma honra estar com essa turma especial aqui, todos esses que eu estou reconhecendo, do tempo do Alles. O Alles aconteceu mais ou menos em 84, acho que mais ou menos 29 anos, né? Foi um empreendimento de um casal que estava começando, e depois a gente chamou mais 2 sócios, o uruguaio, o músico também, Carlos Conze, que não sei onde anda, e a Rosa também não sei onde anda. E a proposta inicial era um espaço de cultura. E nós, muito jovens e inexperientes, pensamos, como é que a gente vai manter um espaço de cultura? Vamos fazer um bar. E ocorreu e aconteceu o primeiro bar cultural, eu acho, da cidade, que a gente tinha exposições de arte, a gente tinha todos vocês, quase todos, cantando lá. Ney Lisboa cantou lá, eles saíam dos shows do Centro de Cultura e davam uma palhinha para a gente, não sei se vocês lembram. Tinha o humorista, eu acho que é Carlos Alberto Falcão, que até hoje está a fazer apresentações. E a gente estava numa época de abertura política, né? A gente fazia debates lá dentro, coisas que na mídia oficial não apareciam, né? Aparecia todo aquele meteoro que foi o Alles Blau, assim, porque durou muito pouco, infelizmente, mas porque foi emblemático justamente porque a gurizada se identificou, todos aqui, os clientes estão aqui hoje, e cantavam, e tocavam, e levaram esse projeto adiante. Quanto tempo o Alles Blau ficou aberto? Uma gestação, 9 meses, até ser misteriosamente incendiado. E ali teve um problema muito sério, que foi o problema da vizinhança, do barulho. Né? A gente achou, isso foi uma das nossas ingenuidades, que se tratava de centro, vamos abrir um lugar assim no centro, né? Mas realmente existiam moradores, residências próximas, e a gente não imaginou o sucesso do Alles, assim, e tanta gente que foi chegando, e a gente realmente não tinha controle de nada, né? Então, foi uma briga travada com os moradores, era uma polêmica, os jovens a favor, o movimento cultural a favor, as famílias tradicionais contra, a polícia batendo por um período muito grande, fazendo ameaças semanalmente. Inclusive, até, tem tantas histórias, mas, assim, resumindo, né, o espaço, foi feito o delegado uma vez fechou, não, vocês são um lugar imoral, vamos fechar às 10 horas. Bom, o bar que fecha às 2 horas, 10 da noite está fadado à falência, né? E, ao mesmo tempo, conseguimos, na mesma época que o delegado fechou o bar, a Câmara de Vereadores, através do Carl Spindler, que era vereador, né, do PDT, se não me engano, conseguiu voto de louvor para o nosso estabelecimento, por se tratar de um lugar que promovia a cultura, né, a arte, a democracia, né, que a gente estava
muito ansiado na época, né? Então, para ver o antagonismo assim da coisa, uma hora o delegado fecha, outra hora a gente ganha um voto de louvor da Câmara. Conseguimos um advogado que fez um mandato de segurança, que eu sei que até hoje na Unicinos, no curso de Direito, eles usam esse mandato de segurança por ter sido um exemplo, um bom modelo de mandato de segurança. Então, liberamos o bar, né? E foram grandes artistas que estão aí, estão aqui na plateia hoje. Uma pergunta assim, o bar causava mesmo transtorno ou era a presença do bar numa região, numa zona que era uma zona mais de elite, assim? Ou ele causava... Porque hoje em dia, até por causa do advento da Boate Kiss e as exigências das leis ambientais, a questão, por exemplo, do barulho... Então, o empresário hoje que quer investir na noite, quer abrir um bar, ele tem que ter consciência que ele vai ter que ter um projeto de isolamento acústico, ou vai ter que ter... não pode ter uma banda de rock ali tocando, muito pesado, ele vai ter que ter ele vai ter que se adequar à legislação vigente. Na época não existia essa... Não, na época não existia nada, né? Eu acho que a mãe do Carlinhos até era nossa vizinha, acho que ela foi uma boa vizinha, mas a gente tinha metade da rua era comercial, não tinha moradores e poucos moradores na rua. E a gente não existia legislação, a gente nem sabia o tamanho da coisa, né? E me lembrando agora, assim, para não esquecer nomes de artistas, o saudoso Léo Ferlauto fez saraus de poesia, exposições de fotos, né? Pessoas nobres assim da cultura gaúcha, inclusive Salim e tudo mais, né? Eu não quero esquecer ninguém. Né? Qual a música que marcou para ti o Alice Blau? Tem alguma música assim na época que tu lembra? Essa música me lembra o bar. A geração do Alice, eu acho que o João, a Giza, o Pioner podem me ajudar. Eu me lembro muito assim do Ney Lisboa, né? O Nelson Coelho de Castro. Era essa época, né? A música gaúcha crescendo e eu tenho mais essa referência assim comigo. Claro, outros vão ter outros, né? Outros referenciais, mas como o Ney tocou mais de uma vez lá e não cobrou cachê, pagamos deixou só uma boca livre ali para a turma dele. Eu acho que o que foi que marcou assim. E o mais lindo que eu não posso esquecer, eu acho que eu nunca agradeci publicamente quando houve o incêndio. Houve uma coisa muito bonita em Novo Hamburgo, até vou me emocionar, porque foi uma mobilização, sobrou uma parede na fachada, onde é